Dono da terceira maior folha salarial do futebol brasileiro e depois de um investimento de mais de 130 milhões de reais, esse é o Corinthians eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras. O Verdão ainda contratará reforços antes do fim da janela. Já no São Paulo, a busca pelo recorde de público do Morumbi, confronto contra o Verdão, marcado para esse domingo. Preciso te atualizar sobre a minha Portuguesa, que escapou do rebaixamento, garantiu vaga na Série D do Brasileiro e também no mata-mata confronto contra o Santos. Bora te atualizar sobre o Campeonato Carioca com a definição da última vaga, Vasco ou Botafogo, um dos grandes também será eliminado. Falo também sobre o Cruzeiro, as negociações para a renovação do Matheus Pereira e a definição dos jogos das semifinais. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa todas as notificações. Combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$ 800 de bônus na tela com partidas importantes desse domingo. Legal contar que a Aposta Real preparou cotações especiais e com valores maiores do que o habitual. Começando com São Paulo e Palmeiras, se der São Paulo, cotação de R$ 2,53. Para Fluminense e Botafogo, em caso de vitória do Tricolor, 2,34 para cada real apostado. Tem ainda no campeonato inglês Manchester City e Manchester United. Vou de vitória do City pagando R$ 1,31. E você, já fez sua fezinha? Gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, o link está no comentário fixo. Já faz seu cadastro, só não esquece de usar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre exames médicos feitos em Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, apontaram que ele teve uma fratura do nariz. Não há tempo de recuperação, é certo que para voltar a treinar e também jogar, Fabrício Bruno vai precisar daquela máscara. Quero contar que Pavon, ex-jogador do Galo, foi o grande nome da vitória do Grêmio por 4-1 contra o Guarani de Bagé, jogo do Campeonato Gaúcho. Queria destacar o momento do Pavon. Nesse sábado ele marcou 2 gols e deu uma assistência, mas em 3 partidas com a camisa do Tricolor são 3 gols e mais 3 assistências. O argentino vai muito bem, obrigado. Bora falar sobre Borré, a novela entre Internacional Werder Bremen e Borré, enfim, acabou. Ele é aguardado na próxima terça-feira em Porto Alegre e o Internacional está mobilizando a torcida para fazer uma grande recepção. Já o Vitória deve confirmar nesse domingo a classificação para as semifinais do Campeonato Baiano. Mas e aí, Nicola, qual a novidade disso? É que o Vitória não conseguia essa vaga há 6 anos. Uma série de tropeços e irregularidade, mas ao que tudo indica, o Vitória conseguirá essa vaga. Mais uma sobre o clube baiano. Negociações com o Maicon, o zagueiro do Vasco, não avançaram. Houve uma tentativa, mas o Maicon preferiu continuar em São Januário. Já o Santa Cruz está de volta à Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. Nesse sábado, vitória por 1-0 contra o Central, classificação para as semifinais do Campeonato Pernambucano e enorme festa no Arruda que recebeu mais de 35 mil pessoas. Saideira do giro de notícias, Vinícius Júnior voltou ao Mestala, estádio do Valência, onde foi alvo de muitas críticas e mais do que isso, ofensas racistas. Foram registradas mais ofensas e o Vinícius Júnior respondeu com 2 gols. Os 2 gols que impediram o Valência de vencer, estava 2-0 para o time da casa. O Vinícius Júnior fez 2 gols e a partida terminou empatada em 2-2, abaixo aos racistas. Bora falar agora sobre o Campeonato Mineiro, mais especificamente sobre Matheus Pereira. Ele fica ou não no Cruzeiro? O contrato de empréstimo termina na metade do ano e depois da vitória do Cruzeiro por 2-0 contra o Uberlândia, com direito a uma assistência dele, o Matheus Pereira foi perguntado sobre o tema e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estou feliz aqui, muito satisfeito e vivendo um sonho. O clube sabe da minha posição e eu também sei sobre a posição deles. Agora é encontrar o melhor caminho para a gente ter um final feliz.
Todo mundo sabe que o meio atacante de 27 anos de idade é torcedor do Cruzeiro e pretende continuar. A grande questão é financeira. O Al Hilal vai exigir uma compensação financeira para a venda do jogador e vai haver a necessidade também de um reajuste salarial. Até porque os 2,5 milhões de reais a que ele tem direito na Arábia Saudita são inviáveis para o Cruzeiro. A Raposa já paga cerca de 1 milhão de reais. O Al Hilal paga mais 1 milhão e o Matheus Pereira abriu mão de 500 mil durante esse período de empréstimo. Resta saber como é que vai ficar essa história. Só para resgatar, desde que foi contratado, o Matheus Pereira disputou 23 partidas, 1 gol e 5 assistências. Cruzeiro, que venceu e terminou o Campeonato Mineiro na fase de grupos com a melhor campanha, vai ter pela frente na semifinal o Tombense. Tombense acabou perdendo para o América nesse sábado, ficou como o segundo melhor colocado entre todos os grupos, até por isso garantiu a classificação. A outra semifinal vai ter Atlético Mineiro e América, jogo dos mais interessantes. O Galo fez 3-0 no Ipatinga nesse sábado. Eu contei para vocês que o América também venceu, gol do Martínez aos 90 minutos de jogo contra o Tombense. Hora de falar sobre Campeonato Carioca. Nesse sábado o Flamengo venceu mais uma, 3-0 contra o Madureira, 27 pontos conquistados, melhor campanha da competição, só um gol sofrido durante toda a primeira fase. O time teve melhor ataque, melhor defesa. Nesse sábado, mais um gol do Pedro. Destaque também para a boa presença de público no Maracanã, mas as atenções todas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro estão voltadas para o domingo de decisão envolvendo Vasco e Botafogo. A gente já sabe que o Flamengo se tornou o campeão do turno, que Fluminense e Nova Iguaçu estão na semifinal. Resta a definição da quarta e última vaga. O Vasco tem 19 pontos, o Botafogo tem 17. Vasco joga contra a Portuguesa dentro de casa, São Januário. Se vencer, será o quarto colocado, ou estará garantido, talvez ele até ultrapasse Fluminense e Nova Iguaçu. Mas se vencer, o Vasco estará nas semifinais. Se ele empatar ou perder, vai precisar torcer para que o Botafogo não vença. Isso porque se Botafogo e Vasco terminarem empatados em pontos, a vantagem será do Botafogo, o Fogão que pega o Fluminense no clássico dessa tarde, jogo dos mais interessantes. Só para arrematar sobre esse assunto, Fluminense que vem de uma conquista super importante da Recopa, muito cansado, o time teve um jogo extremamente desgastante na última quinta-feira, enquanto o Botafogo também começa a pensar na partida contra o Red Bull Bragantino, meio de semana. Os dois próximos meios de semana teremos Red Bull Bragantino e Botafogo valendo vaga na Libertadores da América. Quero te atualizar agora sobre o sábado perfeito para minha Portuguesa. A Lusa venceu o Mirassol por 1-0, viu a Inter de Limeira vencer o Ituano por 2-0 e o Santo André perder para o Corinthians por 3-2. Os resultados não poderiam ter sido melhores. A Portuguesa, além de escapar do rebaixamento, garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem e o melhor, assegurou a classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, algo que não acontecia há 13 anos. A Portuguesa terá pela frente, no mata, jogo único, o Santos, confronto que pode ser no Morumbi ou na Neoquímica Arena. Detalhe importante, a Portuguesa passou 7 anos disputando a Série A2. Na temporada passada escapou do rebaixamento na primeira divisão, na última rodada com enorme sacrifício. Dessa vez, também com campanha ruim, é bom que se diga, a Lusa tem só 10 pontos no seu grupo, mas acabou se beneficiando de um grupo bem mais fraco do que os outros. O Santo André, que é o Lanterna, tem 5, o Ituano tem 6. Inclusive, os dois integrantes do grupo da Portuguesa, se o campeonato acabasse hoje, seriam os rebaixados. Agora a Portuguesa continua sonhando com a competição, faz o último jogo dessa fase de grupos contra o Novo Horizontino, meio que para cumprir tabela, porque a classificação já está assegurada. Se passar pelo Santos, ainda pode assegurar vaga na Copa do Brasil de 2025. E aí, Portuguesa e Santos, posso ter alguma esperança ou a chance é zero? Use espaço para comentário e diga o que você pensa sobre o tema, beleza? Quero responder agora se o Palmeiras ainda pretende ou pode contratar um jogador até a próxima quinta-feira, último dia da janela de inscrições. Você sabe, né? O Brasil tem duas janelas para inscrição. A primeira que começou em janeiro se encerra agora no dia 7 de março. A segunda que só reabre em 10 de julho e fecha um mês depois. Então, se o Palmeiras não registrar ninguém até quinta-feira da próxima semana, só vai poder contar com atletas a partir da metade do ano. Foi por isso que recentemente o Palmeiras acelerou o processo em relação ao Rômulo, meio atacante de só 22 anos de idade, que faz campanha bem legal pelo Novo Horizontino, jogador dos mais interessantes. Quero contar que a tendência é que não chegue mais ninguém no Palmeiras. Nem como, mas e a proposta que o Palmeiras fez de 7 milhões de euros ao Internacional pelo Maurício? Não foi aceita.
O Inter quer pelo menos 12 milhões de euros. Nicola, mas e o centroavante? O Endrick vai embora na metade do ano. O Palmeiras sabe disso, sondou o mercado, mas não conseguiu encontrar nenhuma boa solução. Então vai ficar com o Endrick até a metade do ano e vai tentar, na janela de julho, trazer alguém para substituí-lo, contando também com um bom momento do Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Verdão teve 4 contratações na temporada, serão 5 com o Rômulo, né? Caio Paulista, Lázaro, Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, o Rômulo, o quinto reforço já contratado. Bruno Rodrigues se machucou, Aníbal Moreno muito bem, o Lázaro ganhando alguns minutos e o Caio Paulista sob a desconfiança do torcedor palmeirense. Quero falar agora sobre o São Paulo. Você sabe que na noite desse domingo, 19 horas, teremos São Paulo e Palmeiras, certo? E a expectativa entre os dirigentes do São Paulo de recorde de público no Morumbi na atual temporada. Esse recorde pertence ao Santos, que no domingo passado, diante do São Bernardo, colocou 50.132 torcedores. São Paulo tem bons públicos nos jogos em casa, mas não conseguiu bater a marca de 50 mil. Foram 45 mil pessoas em 3 jogos contra Santos, Português e Santo André, 44 mil no jogo contra o Red Bull Bragantino e mais 36 mil diante do Água Santa. Já eram mais de 45 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Palmeiras. Vale a lembrança, torcida única, não há presença de torcedores visitantes diante desse cenário. E com uma boa venda de ingressos nesse domingo, a gente deve ter o recorde de público do Morumbi. Se não rolar hoje, possivelmente nos próximos jogos, com o São Paulo disputando fase final do Campeonato Paulista e também de Libertadores da América. O triunfo para o São Paulo hoje é até mais importante do que para o Palmeiras, até porque o São Paulo ainda briga por vaga dentro do seu grupo, é líder com 18 pontos, os mesmos 18 pontos do Novo Horizontino. São Bernardo aparece em terceiro com 15. Bora fechar o vídeo para falar sobre o enorme vexame do Corinthians. O Timão foi eliminado nesse sábado em plena fase de grupos do Campeonato Paulista. Terceira maior folha salarial do país, acima de 20 milhões de reais mensais, só atrás de Flamengo e Palmeiras. Investimento de 133 milhões de reais na contratação de atletas, foram 11 reforços em 2024. Ainda assim, o Corinthians não conseguiu passar em um grupo que tinha Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol. Nesse momento, inclusive, o Corinthians é o quarto colocado, são 13 pontos conquistados em 11 jogos. 6 derrotas, sendo 5 seguidas, com Mano Menezes, que foi demitido, dando lugar a Antônio Oliveira. Timão ainda venceu o Santo André, jogo ruim. Corinthians abre 2-0, chega a tomar o 2-2, o segundo gol do Santo André, a 5 minutos do fim. E nos acréscimos, no último lance do jogo, o Pedro Arroyo definiu a vitória do Timão por 3-2. Corinthians pulou para 13 pontos, continuava sonhando, mas precisaria que Mirassol e Inter de Limeira não vencessem seus jogos. Mirassol perdeu para a Portuguesa, mas a Inter de Limeira bateu o Ituano por 2-0 dentro de casa. Foi a 17 pontos, são 4 de diferença entre a Inter de Limeira e o Corinthians, e o Timão não consegue mais alcançá-la, até porque o Corinthians faz apenas um jogo. Prejuízo grande, você fica fora de uma fase final de Campeonato Paulista, deixa de faturar dinheiro e, mais do que isso, desperdiça uma ótima chance de conquistar título nacional. Corinthians que agora vai ter de sonhar e fazer boa campanha, ou na Copa do Brasil ou no Brasileiro, para ter direito à vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. Só para arrematar em relação ao Timão, muitos equívocos da antiga diretoria e da atual. Nicola, mas a reformulação foi gigante. Sim, o Santos fez uma reformulação ainda maior e com uma situação bem mais complicada de queda para a Série B. O Santos tem a segunda melhor campanha na classificação geral do Paulistão. Então essa desculpa da reformulação, para mim, não cola. O Santos é a prova viva. Corinthians precisa entender o que deu de errado. Foram muitas coisas para ter a oportunidade de melhorar. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à noite com a tradicional live. Abraço, tchau!